Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus, a verdade que liberta. Já vimos a primeira lição e agora nós estamos na segunda lição, testemunho sobre Jesus. Já vimos o testemunho de João Batista, já vimos o testemunho de André. Hoje nós vamos ver o testemunho de Filipe e de Natanael, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a 49. O testemunho de Filipe se baseia em Jesus o Nazareno, que está no verso 43 a 45, que diz: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aqui nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, Filipe encontra Natanael e fala a Natanael que acharam aquele a quem Moisés e os profetas se referiram. A segunda coisa é justamente isso, testemunho de Filipe. Ou seja, achamos Jesus o Nazareno, filho de José. Então o que nós vemos aqui no testemunho de Filipe? Nós vemos que Filipe, ele fundamenta o seu testemunho na lei que foi dada a Moisés e também nas profecias que foram dadas aos profetas e eles revelaram ao povo. Que profecias que são essas? Que indicava Jesus o Nazareno, ou seja, aquele que viria de Nazaré. O propósito de Filipe a falar para Natanael era levá-lo a seguir a Jesus, levá-lo a fazer que Natanael pudesse crer e ser mais um seguidor de Jesus, o Nazareno, ser mais um discípulo de Jesus. Então, eles receberam o chamado e logo que receberam o chamado, começaram a apontar para Jesus, o Mestre, para Jesus, o Cordeiro de Deus, para Jesus, o Messias, e agora Jesus, o Nazareno. Porém, Natanael se achou incrédulo, ou seja, ele não creu na mensagem primeiramente dada por Filipe. Ou seja, ele no verso 46 ele responde, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. João capítulo 1, verso 46. Então ele estava incrédulo quando Filipe falou para ele: olha, achamos Jesus o Nazareno, aquele que Moisés disse, aquele que os profetas se referiram. E ele responde: mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque ele duvidou de que alguma coisa pudesse vir de uma cidade tão insignificante como Nazaré. E quando as pessoas olhavam para Jesus de Nazaré, o que eles tinham em mente? Que Jesus era visto como líder da seita dos nazarenos. Ou seja, eles achavam que Jesus estava criando uma seita que saiu de Nazaré. E isso fica bem claro em Atos capítulo 24, verso 5, que diz: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, falando a respeito de Jesus, e promove sedições entre judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal, o líder, o agitador da seita dos nazarenos. Então ele era visto como o líder desta seita. Mas Jesus não estava levantando uma seita, ele estava levantando a verdade. Que verdade? A verdade do Deus Pai, que liberta todo homem da escravidão do pecado. Quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí entra o testemunho de Natanael, João 1, 47 e 49. No texto diz assim: Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo.
Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O testemunho de Natanael aponta para duas coisas. Primeiro, ele é o Mestre, o Filho de Deus. Segundo, ele é o Rei de Israel. Queridos, isso mostra para nós que verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre, o Todo-Poderoso. Ele viu Natanael debaixo da figueira. E Natanael não havia visto a Jesus. E Jesus fala: antes de Filipe te chamar, eu já te vi. O que mostra isso para nós do testemunho de Natanael? Natanael chama Jesus de Mestre, Filho de Deus e Rei de Israel. Reconhecer a Jesus como Rei é submeter-se ao seu senhorio. Ou seja, entender e reconhecer que a salvação é exclusivamente pelo Filho de Deus. Jesus é o Senhor, o mediador e o Salvador de todo homem e aquele que nos conduz para o Pai. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo, o Rei, o Filho de Deus, o Mestre, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos 16, 31, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O único que tem poder para salvar é Jesus Cristo. Não há pastor, não há líder religioso, não há igreja que salva. Apenas o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então você vê, Natanael reconhece que Jesus é o Rei, que Jesus é o Filho de Deus e que não há outro Salvador e não há outro mediador a não ser Cristo Jesus. O que nós aprendemos com o testemunho de Filipe e Natanael? Nós aprendemos que Jesus é o Nazareno, aquele que saiu de Nazaré. O propósito, nos levar a seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Não sermos incrédulos, mas crer verdadeiramente que Jesus é o Mestre, o Filho de Deus e o Rei de Israel. E o nosso único Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e que Ele complete esta palavra em cada coração. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ressuscitar por meio de Cristo Jesus, Ele como o primeiro a ressuscitar. E assim cremos, porque Ele pagou pelos nossos pecados e nos livrou da escravidão, da morte e do pecado. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Abençoe cada família e que possamos entender e compreender esta verdade para termos a vida eterna, para termos o lugar que Jesus foi nos preparar, porque Ele prometeu: eu vou para o céu vos preparar o lugar. E isso é para aqueles que nele crêem. E nós queremos crer, ó Pai, e temos a certeza que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, hoje e sempre, e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.